Bem-vindos a mais um Papo Suprem, programa da TV Suprem, o canal de comunicação da União Planetária. Hoje nós temos a imensa satisfação de recebermos aqui em nossos estúdios a Joana Mustafa. A Joana é mestre em Economia e doutoranda em Sociologia pela Unicamp. A Joana é servidora pública federal, foi diretora do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, um cadastro que dá conta de programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Joana, é uma satisfação tê-la aqui conosco hoje. A satisfação é toda minha. E, de início, como a sua área de pesquisa tem a ver com proteção social, economia, questões de gênero, nós sabemos que essa é uma grande polêmica hoje no país e muitos talvez desconheçam exatamente o que se trata uma política de gênero, de promoção, né, de redução das desigualdades. Então, acho que a primeira questão para que nós possamos situar o nosso telespectador, o nosso internauta, seria justamente responder essa questão, né? O que são as questões de gênero e se gênero é ideologia e como podemos melhor defini-lo? Um prazer estar aqui com vocês. Olha, as questões de gênero a gente tem assim uma preocupação cotidiana com a vida das mulheres e homens, no que diz respeito a eles e elas estarem sofrendo algum impedimento, alguma interdição de ter um salário melhor, de ter um cargo, de acessar algum direito, porque são mulheres ou porque são homens. É uma preocupação, portanto, com as desigualdades que se constroem em cima de uma diferença. A diferença existe entre eu e você, eu sou mulher, você é homem. Mas a desigualdade que se funda nessa diferença é o que a gente contesta a partir da palavra gênero e a partir das lutas feministas. A questão da ideologia de gênero, a meu ver, há um grande equívoco nessa discussão, há um grande mal-entendido entre as partes e bastante agressão, né? Um ambiente agressivo atualmente que a gente vive. Mas eu lido com muita tranquilidade, que é o seguinte, o gênero ele vem justamente para se descolar do que é sexo. Então, sexo são os corpos, né? Eu sou uma mulher no meu corpo. Mas o gênero, ele está querendo dizer o quê? Que existe, a partir deste corpo, uma desigualdade ou um papel social que se coloca em nossa sociedade como obrigatório. E o que o gênero está querendo dizer esses papéis não são obrigatórios. Você pode ser livre, você pode se libertar desses papéis e fazer da sua vida o que você quiser, né? Claro, com responsabilidade, sempre. Então, o gênero justamente então foi fundado para dizer diferenças sexuais não precisam ser diferenças de gênero, não precisam ser diferenças que fundam desigualdades. Divisão existe, a gente é diferente, mas a gente não precisa ter, além de papéis fixos, hierarquia. Poderia até ter papéis fixos, como em comunidades tradicionais, né? Mulheres fazem isso, filhos fazem aquilo, crianças, idosos, têm seus papéis. Podem até ser fixos, mas que esses papéis impliquem em hierarquia, quer dizer, a gente eleger pessoas como melhores do que outras, por exemplo, homens melhores que mulheres, ou heterossexuais melhores que homossexuais, ou pessoas brancas melhores que pessoas negras, isso é que é o mal da nossa sociedade. Práticas divisórias que instauram hierarquia e desigualdade. Então, a ideologia de gênero foi um termo cunhado inicialmente pela Igreja Católica, que vem se construindo dentro dos movimentos, em geral, mais religiosos, né, como uma contestação dessa liberdade que o gênero e que o feminismo veio reivindicar, digamos assim, para as relações sexuais. Entre os sexos, né? Não relações sexuais do ponto de vista da sexualidade, mas entre mulheres e homens. Então, a ideologia de gênero veio se construindo, né, nesse entendimento de que falar de gênero é uma mentira, ou seja, ideologia como mentira, como se houvesse uma verdade
que está entre nós, que é a diferença sexual. Ora, essa verdade de fato existe, a diferença. No entanto, ela não precisa fundar desigualdade, né? Então, é esse o mal-entendido. É como se a gente tivesse, com a palavra gênero, querendo misturar tudo, né? Tudo é possível, não, agora está tudo liberado, etc. Não é. As vidas sociais têm seus constrangimentos, suas responsabilidades, responsabilidade social, responsabilidade individual. Nós vivemos em sociedade. Mas a gente não precisa instaurar desigualdade e hierarquia. É nesse sentido que o gênero se descola da diferença sexual. A gente não quer falar de diferença sexual, a gente quer falar de diferença de gênero. Sim. E, Joana, a gente sabe que a desigualdade é um problema planetário. Nós tivemos pela primeira vez na história da humanidade, em 2015, 1% da população mundial passando a ter mais riqueza do que 99% restante. E esse problema aqui no Brasil é exponenciado, né? As nossas desigualdades, elas superam correlatos internacionais, né? São muito graves. Mas quando nós falamos de desigualdade, geralmente estamos falando de questões de economia, de acesso a bens, né? de serviços. Mas tem um aspecto da desigualdade que trata justamente da questão de gênero, né? Diferenças gritantes, às vezes, entre homens e mulheres. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, né? Como que a desigualdade se expressa no gênero? Pois é. Em relação, digamos, a uma questão mais global, a desigualdade ela começa a se aprofundar ali no início dos anos 70, né? Nos países centrais, principalmente, há uma mudança radical de modelo, ou seja, Estados Unidos e Europa, há uma mudança radical de modelo de crescimento em que, com a Thatcher na Inglaterra e com o Reagan nos Estados Unidos, há uma virada de modelo para um modelo de Estado menos presente na vida social, né? Portanto, menos distribuidor e equalizador entre as pessoas e as desigualdades existentes, e uma valorização incrivelmente, e isso acontece junto com os movimentos de contestação, movimentos civis pela liberdade, né? E pelo feminismo, pela igualdade racial nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, o maio de 68 na França, todos esses movimentos estão acontecendo e a resposta é uma resposta conservadora, é a resposta da Thatcher e do Reagan, que retiram completamente o Estado da vida social, né, e colocam para as famílias toda a responsabilização de cuidado, né, de dar conta de todas as intempéries da vida, né. Então, se alguém fica doente, não vai ter Estado para poder dar conta disso, tem que ter uma poupança prévia. O problema é que se você tem uma poupança prévia, você acabou de entrar no emprego, tem uma poupança prévia de um mês e ficou doente no mês seguinte, não tem dinheiro, né? Então, quem que cuida? Ninguém, a família que cuida. Ora, se é a família que cuida, uma valorização, há uma revalorização da família desde os anos 70. Não, acho ótimo família, mas há uma revalorização da família como responsabilização por todo o cuidado e toda a necessidade econômica daquela família. Isso é um problema porque tem bens que são comuns, tem coisas que são comuns, como o meio ambiente, isso a gente sofre muito hoje em dia, né? Mas coisas como calçadas, luz elétrica, né? Enfim, tem bens que são comuns, como saúde, é um grande bem comum. Por quê? Saúde, se eu estou com dengue, meu vizinho tem muita chance de ficar com dengue, é um bem comum. Não é, se o saneamento não está bom, a saúde está ruim para todo mundo naquela área. Então, a saúde, ela é, por exemplo, um bem comum. Quando o Estado sai e só deixa as famílias responsáveis por isso, a tendência é uma degradação muito grande e uma sobre-responsabilização dos papéis prévios de mulheres e homens. Então, os homens se veem... Isso é uma questão de gênero. Se homens vêm responsabilizados e impelidos de novo a ser o grande portador de toda a afluência econômica da família, quer dizer, isso é um peso muito grande para os homens também, que inclusive faz com que os meninos, por exemplo, de classe baixa tenham que sair da escola muito cedo. Então, isso é uma questão de gênero.
Ninguém fala disso. Por isso que gênero é interessante como palavra, porque ele é relacional, é o que tem a ver com homens e mulheres em seus papéis de gênero, né? A partir de uma diferença sexual. Não é só a questão das mulheres, mas também a questão das mulheres, claro, e principalmente porque elas são a parte fraca da história, mas as mulheres se veem impelidas com essa revalorização da família enquanto única provedora de cuidados e de bens materiais, uma revalorização das mulheres naquele papel antigo ali de ficar cuidando, provendo a socialização dos filhos, cuidando dos idosos, cuidando das pessoas com deficiência, né? Então, o que acontece então? Começa de novo a aumentar a desigualdade de gênero em algumas questões. Em outras, há uma melhoria, né? Por quê? Porque a mercantilização da vida, né, justamente pelo fato do Estado ter saído, há uma mercantilização. Muitos desses provimentos que o Estado fazia, o mercado faz. Quando o mercado faz, ele precisa de mão de obra. Então, as mulheres também são chamadas ao mercado. E desde os anos 70, aumentou a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, em quase todos os países. No entanto, essa inclusão também infelizmente, subalterna, ou seja, diferenciada em relação aos homens. E principalmente para as mulheres negras, de periferia, principalmente, enfim. Aí você vai acumulando aí interseções, que a gente chama de desigualdades, né, em que as pessoas vão tendo cada vez mais dificuldade de acesso à renda e outros direitos. Então, para te dizer como que a desigualdade de gênero se expressa. Bom, as mulheres no Brasil ganham 30% a menos do que os homens, em média. Por quê? Porque simplesmente pelo fato de serem mulheres. As mulheres no Brasil têm um menor acesso à previdência social, à saúde, à habitação, né? Isso significa que a gente distribui desigualmente condições de vida. E as condições de vida das mulheres no Brasil são mais precárias do que a dos homens. Melhorou? Melhorou do ponto de vista do acesso ao mercado, de poder trabalhar, de estar mais no mercado, né? No entanto, aumentou a sua responsabilidade dentro de casa, tanto que a gente vê que tem muito mais mulheres chefes de família, muito mais mulheres que são chefes do domicílio sem cônjuge, né? Quer dizer, são elas que estão segurando aquele papel que é um papel valorado agora pela nova fase do capitalismo, né? O papel da família no sustento material, emocional, psíquico das famílias. Isso é interessante, né? Porque a gente sabe que o Estado moderno ele surge justamente para dar conta de uma maior proteção social e uma distribuição, uma administração do risco, né? Isso. E quando o Estado se retira, joga as pessoas, as famílias, homens e mulheres, né, a própria sorte. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final desse primeiro bloco, essa conversa incrível com a Joana Mustafa, que é uma grande pesquisadora da área da economia, de sociologia e questões, é claro, de gênero, que é o foco do programa. Retornamos no próximo bloco. Bom, retornamos ao nosso Papo Suprem, programa da TV Suprem, o canal de comunicação da União Planetária, conversando com a Joana Mustafa. Joana, as políticas públicas, o desenho de políticas públicas no Brasil, na área de saúde, de educação, de assistência social, vem considerando, me parece, cada vez mais as questões de gênero. Nós temos o exemplo do Bolsa Família, né, que adotou uma sistemática que pretendia, ao menos, empoderar as mulheres. Acho que seria interessante a gente explorar em que medida esse desenho de políticas públicas vem efetivamente reduzindo as desigualdades de gênero no país. As políticas públicas, bem recentemente, né, a partir dos anos 90, meados dos anos 90, começaram a incluir essa preocupação em relação à desigualdade de gênero, né? A gente vê isso aparecendo principalmente, inicialmente, na política de saúde, onde a saúde da mulher é
é importante, mas isso é até um pouco natural que seja assim, né? Que tenha sido a saúde a primeira a pensar sobre isso, porque, de fato, há uma especificidade ali da questão materno-infantil, etc., que precisa, da saúde sexual e reprodutiva, que precisa de um olhar bastante específico, né? Então, tem um departamento incrível no Ministério da Saúde sobre isso, elas acumularam um saber especial ao longo dos anos, né? E promovem muitas ações no Brasil, de conscientização, de cuidados, né, com a reprodução, com a sexualidade, etc., né? A questão do aborto, todas essas questões. Agora, saindo de uma coisa que seria o que diretamente parece ser de gênero, que é uma questão da diferença sexual, aquela diferença que eu estava colocando anteriormente, né? Há a diferença sexual que existe, e há a diferença de gênero, que aí é para chamar a atenção para uma desigualdade, uma hierarquia que se coloca e se funda a partir de uma visão naturalista da diferença sexual, né? Então, claro, a saúde sexual, ela deriva diretamente, sexual e reprodutiva, dessa diferença. Agora, tem outras políticas que você pensa que não diretamente tem impacto de gênero, mas tem. Por exemplo, a política de previdência social, vamos pensar nela. Quem acessa a previdência social? Quem faz aportes lá, quem contribui para o INSS ou para o regime público de previdência, se você é um funcionário público. Ora, para contribuir, portanto, para estar protegido, você tem que contribuir. Para contribuir, você tem que estar no emprego. Mas, hoje em dia ainda, né, 58% das mulheres somente têm emprego e muitos deles não são emprego com carteira, né? Então, você veja que o grau de proteção é menor para as mulheres, porque para os homens, quase 80% dos homens está no mercado de trabalho procurando emprego ou empregado, né? Portanto, 80% dos homens têm a possibilidade de contribuir, enquanto só que 58% das mulheres têm a possibilidade de contribuir. Possibilidade, nem efetividade ainda. Mas, de todo modo, o que a gente está falando? Que uma política que você pensa que é até neutra em relação a gênero, ela é diferenciada em relação a gênero. Por quê? Porque justamente para os critérios de elegibilidade para a política, tem ali por dentro um viés de gênero que ninguém está prestando atenção, que está fundado justamente nos papéis e lugares que as mulheres e homens acabam tendo em nossas sociedades tradicionais, né? Bom, então, o que aconteceu recentemente? No caso da Previdência, por exemplo, teve vários avanços em reconhecer que o trabalho das mulheres, às vezes, inclusive, não propriamente CLT, né, não aquela contribuição para o INSS que o próprio empregador que recolhe e tal, por exemplo, trabalho de empreendedora. O microempreendedor individual, a maioria dos microempreendedores individuais são mulheres. Então, você vê, é uma política que é para incluir quem não está no mercado formal de trabalho e que acaba incluindo mais mulheres. Por quê? Porque a mulher, ela precisa, pela divisão sexual do trabalho, ela precisa conciliar trabalho de casa, doméstico, de cuidado dos filhos, de cuidado da casa, de cuidado do idoso que mora na casa, da pessoa com deficiência, etc., com um trabalho que ganha um dinheiro. Então, ela faz coxinha, ela frita o salgadinho, ela faz a festinha de criança. Ela, às vezes, é mãe crecheira, né? Que a gente diz que é uma espécie de babá dos vizinhos, né? Os vizinhos deixam os filhos com ela cobra um dinheirinho, fica ali com os outros filhos, cuida do filho dela, etc. Bom, isso são atividades informais, logicamente, que são possíveis para a conciliação de uma vida doméstica com a vida de trabalho externo, né? Que ganha remuneração. Então, o microempreendedor individual é uma política recente de inclusão previdenciária que faz com que mulheres entrem na previdência. Então, são coisas assim que a gente acha que não vai ter impacto e tem impacto, né? Para o bem e para o mal, no sentido da inclusão e exclusão. Para incluir e, às vezes, para excluir, infelizmente. O Bolsa Família, só para terminar, é muito inovador nesse sentido, porque o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida também, hein? Que foi um programa de habitação, ainda persiste, mas foi bastante esvaziado, né? Que simplesmente construiu inúmeras milhões de casas para as pessoas de baixa renda, e quem tem a chave da casa é uma mulher.
Então veja que poder que é para uma mulher ter propriedade. A desigualdade, se a desigualdade de renda entre mulheres e homens é alta, quer dizer, mulheres em média ganham no mercado de trabalho 30% a menos do que os homens, a desigualdade da propriedade é muito maior, né, do estoque de riqueza. Então, você ter acesso a uma casa que é sua te dá uma possibilidade de autonomia e de cuidado dos filhos autonomamente ao companheiro, porque, gente, é maravilhoso ter um companheiro, eu tenho o meu, é ótimo, você tem a sua, é maravilhoso. Mas existem situações em que há conflitos. E quando há o conflito, é preciso que haja autonomia para as pessoas poderem se desprender daquela relação. Por isso que muitas, por exemplo, quando as mulheres vão procurar ajuda por conta de alguma situação de violência, de assédio, dentro de casa, que é a maioria das situações de violência, infelizmente, são dentro da família, quando elas procuram, elas vão uma primeira vez e não conseguem ir adiante com os processos judiciais, porque tem um monte de laços de dependência por trás, dentro da família, e que a impedem de ir adiante. Como é que ela vai sair da casa? Onde é que ela vai ficar? Como é que vai ficar os filhos? O marido vai levar os filhos? Como é que ela pega os filhos para ela e leva os filhos dela? Enfim, até me arrepia, porque realmente são tantos dramas entrelaçados. Então, o drama econômico, ele se liga diretamente a isso. Se você não dá autonomia econômica, você não consegue dar possibilidade de sair de situações violentas, né, para as mulheres e para os homens. Então, o que o Bolsa Família fez, o Minha Casa Minha Vida fez, foi empoderar as mulheres, né, principalmente as mulheres mais pobres. Joane, por falar de violência contra a mulher, para além das políticas públicas, enquanto sociedade civil organizada, o que nós podemos fazer para mitigar essa situação, né, de violência, que é quase que endêmica contra as mulheres no país, e para reduzir, né, as desigualdades de gênero? Tem muita coisa a ser feita. Olha, eu acho que no Brasil explora pouco as possibilidades da sociedade civil, né? Por exemplo, nos Estados Unidos tem inúmeros, incontáveis grupos que tratam das masculinidades. O que é masculinidade? Se a gente fala feminilidade, a gente pode falar masculinidade. O gênero, categoria, nos permite falar sobre isso. São o que é criado em termos de necessidade, como se fosse um papel inexorável e determinado para os homens. Porque ele é homem, ele tem que ganhar dinheiro. Porque ele é homem, ele tem que sustentar a família. Porque ele é homem, ele tem que ter um carrão. Porque ele é homem, ele tem que xingar os outros homens. Porque ele é homem, ele tem que xingar a mulher. Porque ele é homem, ele tem que transar com várias mulheres, né? E ficar falando para os outros homens. Porque ele é homem. Isso são os papéis da masculinidade, digamos, hegemônica, né? Tem outras masculinidades que não são assim, claro, mas tem uma espécie de direção onde está colocado ali um papel ideal na nossa sociedade, que é um homem, infelizmente, agressivo, autocentrado, infelizmente. Tem vários grupos de discussão entre homens. Você já percebeu que os homens falam um pouco de suas emoções? Dividem pouco entre eles. Quando divide, vai para o bar tomar cerveja, falar mal das mulheres ou falar mal dos homens, ou vai falar mal de política, do mundo exterior. Vamos falar do mundo interior, vamos ver o que está incomodando, o que está te tornando violento, o que está te tornando chateado com seu emprego, etc. Né? Esse tipo de coisa, tratar as masculinidades do ponto de vista de trazer maior interioridade aos homens, maior reflexividade, né? Algo que as mulheres têm pelo seu papel social, não porque é natureza delas, mas porque o seu lugar na sociedade é esse, do interno, da casa, da reflexividade do filho, de olhar para o outro, de entender o outro, de tentar mudar uma relação, melhorar aquela relação, tipicamente colocado para a mulher, mas tirado dos homens. Isso é uma injustiça com os homens também. Inclusive porque tratar das emoções é importantíssimo para viver bem, né? E, Joana, diga uma coisa, nós estamos nos encaminhando para o encerramento do programa e seria muito importante deixar para os nossos telespectadores, internautas, alguma indicação de leitura. Então, claro que eu vou aproveitar aí a tua expertise, né, a tua leitura nessas áreas todas, e gostaria que você sugerisse 2 ou 3 autoras que pudessem, né, ampliar o espectro da compreensão sobre esses assuntos daqueles que nos acompanham. Perfeito. De um ponto de vista assim, mais teórico, para entender melhor todos esses pontos que eu trouxe aqui, tem uma pesquisadora, professora da UNB, incrível, chamada Flávia Biroli,
que tem vários livros recentemente editados pela Boitempo, são fáceis de ler, deliciosos, capítulo atrás de capítulo, sobre várias temáticas, né? Tem uma pesquisadora, claro, tem várias, né? Desde os anos 70 tem uma área de gênero imensa, mas a Joan Scott, que é uma historiadora americana, também maravilhosa, que coloca as coisas de uma forma muito simples. Os americanos têm essa possibilidade, eles colocam as coisas de uma forma muito simples e direta. Então, a Joan Scott e a Flávia Biroli, eu diria, são scholars, são pessoas que estão aí na academia, que são fáceis de entender e muito interessantes. Agora, para leituras, tem várias leituras desse campo que são outras, de literatura, né, de mais políticas. Por exemplo, literatura, temos a Maria Conceição de Jesus, que no Brasil foi esquecida, invisibilizada por anos, uma escritora negra maravilhosa, né? Tem o Quarto de Despejo, que é um livro dela, literatura lindíssimo. Tem o Diário de Bitita, uma gracinha. São os dilemas da mulher negra no Brasil na passagem do trabalho escravo para o trabalho livre, basicamente. Início dos anos do século XX ali, que ela está sentindo na pele o que é ser uma mulher negra trabalhadora, né? Temos a Chimamanda, que é uma escritora, também está super popular no Brasil atualmente. A Chimamanda é uma escritora nigeriana que mora nos Estados Unidos, também acadêmica, mas ela escreve principalmente literatura, coisas mais maravilhosas do mundo, assim. Tem um livro especial chamado Americana, que é bastante interessante, né? Enfim, temos várias escritoras que a leitura de mulheres escritoras é rara ainda, né? A gente lê muito mais homens. Eu proponho até um exercício para vocês, que é o exercício que a escolinha da minha filha me fez fazer. Vai na sua estante e veja de livros, e veja quantos livros são escritos por homens e quantos por mulheres. Eu aposto com cada um de vocês que não passa de 10%. Isso é um retrato da desigualdade de gênero, né? Por que mulheres não podem escrever literatura? Claro que podem. É que a gente não valoriza. Pode reparar, quando a gente está entre um e outro, será que eu levo esse livro ou aquele livro? E um é de mulher e um é de homem, a gente acaba fazendo uma escolha pelo homem. Isso digamos, o machismo que tem dentro de nós e que a gente tem que reconhecer para poder mudar. Muito bem, nós então chegamos ao fim de mais um Papo Suprem, programa da TV Suprem, canal de comunicação da União Planetária, agradecendo imensamente a disponibilidade do seu tempo, do seu conhecimento. Agradecemos a todos aqueles que nos acompanharam e até a próxima oportunidade.